Assim define o Lossiev o símbolo, né? Começa a sua discussão sobre o símbolo. O símbolo, a natureza simbólica do símbolo, a identidade e a diferença entre o símbolo e seu sujeito é um ponto, né? Com o conceito de signo, entramos na área central de todo o ensino sobre o símbolo. No entanto, a precisão do método descritivo exige que façamos muitas distinções claras também. Um símbolo é um signo, mas nem todo signo é um símbolo. E aí a questão que se coloca é o que é um sinal, né, propriamente dito. Vejam que essa passagem, né, é clássica, a distinção entre símbolo e signo, e na semiótica isso é longamente já discutido, né, o que constitui um signo, propriamente dito, o que constitui um símbolo, né. Devemos reter essa informação de que um símbolo, ele é um signo, né? Ele significa, ele tem que ser expresso de alguma forma, mas ele não se restringe como tal a ser um signo, porque o campo de significação, sentido, é outro, né? Isso é muito importante ser logo salientado, né? O sinal de uma coisa, o evento, é o seu significado, mas não apenas um significado, mas aquele que é realizado, incorporado ou dado em algum outro substrato, não aquele que é o substrato das coisas ou eventos, sendo compreendidos. O ciprestre ou o zimbro, entre os antigos, é um símbolo da morte, ou de várias circunstâncias associadas à morte. Por exemplo, o sepultamento, o luto do falecido, a memória, etc. Mas o cipreste, quando ele é tomado isoladamente, nada tem a ver com o nosso conceito de morte, né? Ao contrário, é uma bela árvore no auge dos seus poderes vegetativos, né? Consequentemente, seu substrato não é a morte de uma pessoa, mas o tecido vivo de uma planta. Então, vejam, portanto, se um símbolo é um signo, então o símbolo é baseado em um substrato completamente diferente, e não daquele que ele simboliza. Em um símbolo, o significado de um certo objeto é transferido para um objeto completamente diferente. Somente nesse caso, esse último pode acabar sendo um símbolo do objeto primário, né? Na filosofia da linguagem de Lossiev, que ele trabalha no livro Filosofia do Nome, né, existem ali uma série de discussões muito cuidadosas, muito meticulosas, nas quais ele vai estabelecer, vai fazer pontuações muito importantes no contexto da fenomenologia, né, associando também o símbolo ao eidos, né, ao conceito de eidos da fenomenologia, né, e também, de resto, ele vai trabalhar com uma série de temas do estruturalismo, né, e ele vai, em certo sentido, ele vai contestar os estruturalistas com muita confiança, né? Assim, diria, é um dos autores que mais atacam a tradição estruturalista, exatamente por uma tentativa que, segundo Lossiev, existe por parte dos estruturalistas em não fazer uma distinção adequada o suficiente entre o signo e o símbolo. Então, a gente tem que prestar atenção para o fato de que os romances de Dostoiévski estão sobrecarregados com certas descrições e de eventos que parecem não ter nenhuma relação entre si e que o próprio Dostoiévski costuma classificar como aleatórios e incoerentes, né?
assim como absurdos, né? Mas há uma clara remissão à noção de símbolo nessas passagens aparentemente caóticas e, eu diria até, absurdas, né? Da escritura dostoievskiana em alguns momentos, né? Vocês veem, e aqui o Lossiev ele dá uma indicação nesse sentido. Aqui apenas a diferença autoidêntica entre o denotado e o denotando no símbolo é importante. E a decomposição de um único símbolo em uma série infinita é importante, sobre o qual falaremos com mais detalhes agora ao longo da obra, né? Um símbolo é aquele poder semântico, né, generalizado de um objeto que, expandindo-se em uma série infinita, compreende consigo mesmo toda a infinidade de objetos particulares, né? Essa noção, portanto, está presente, voltando aqui ao Dostoiévski, né? Quando Dostoiévski ele faz essa afirmação sobre Dostoiévski, que nos romances de Dostoiévski estão sobrecarregados com descrições de vários tipos e de eventos, né? Essas descrições de vários tipos de eventos, né, constituem aquilo que são os símbolos, diversos tipos de símbolos, né? Ou seja, eles são desdobramentos de um poder semântico geracional que o símbolo traz. Ou seja, eles dependem de uma potência simbólica, em outras palavras, né? Isso é um ponto interessante, né? A luz do símbolo de uma coisa formulada por nós como princípio de sua construção ou como seu modelo gerador, é necessário compreender esses diferentes momentos, esses momentos da definição de um símbolo. Então vamos lá. As principais características do símbolo. O símbolo de uma coisa é realmente seu significado, porém, esse é o sentido que o constrói e o gera em um modelo. O símbolo de uma coisa é sua generalização. No entanto, essa generalização não está morta, nem vazia, nem abstrata, nem infrutífera, mas que permite, ou melhor, comanda, voltar às coisas generalizadas, introduzindo nelas um padrão semântico. Em outras palavras, a comunalidade que existe no símbolo implícita, ela já contém o que é simbolizado, mesmo que seja infinito. Em outras palavras, existe um pluralismo de singularidades que, a partir do símbolo, são gerados, né? Então, os diferentes momentos da escritura ficcional dostoievskiana podem ser compreendidos a partir desses diversos momentos de semânticos, né? Dos quais existe uma comunalidade de sentidos, né? E isso vai simbolizado ao infinito, né? O símbolo de uma coisa é a sua lei, mas tal lei, no sentido de certa forma gera as coisas, deixa intacto, né, toda a sua concretude empírica. Então é uma outra característica do símbolo. Existe uma lei ou uma estrutura, se quiserem, né? Mas isso não diz respeito à concretude empírica do símbolo. O símbolo de uma coisa, a quarta característica, é a ordenação regular também de uma coisa, porém dado na forma de um princípio geral de construção semântica, na forma de um modelo que o gera. A quinta característica, o símbolo de uma coisa é sua expressão interna, externa, mas é moldado de acordo com o princípio geral de sua construção.
Essa expressão interno, externo, é uma das maneiras de caracterizar o símbolo, inclusive no sentido dialético, nós vamos falar mais à frente, né? O interno remete ao externo, e ao externo remete ao interno, né? E nesse movimento, do símbolo, não raro ele se transforma em outra coisa, né? Existe até um momento alegórico do símbolo, né? Nós vamos ver na segunda aula. Existem diferentes expressões do símbolo, né, em função do seu caráter dialético, né? O símbolo de uma coisa é a sua estrutura, mas não solitária ou isolada, mas carregada de um número finito ou infinito de manifestações individuais, correspondentes dessa estrutura, né? Esse ponto é muito importante. As estruturas, elas permitem, sim, a multiplicidade e a diversidade, né? E, portanto, em nenhum momento o símbolo é uma estrutura monologal, né? Uma estrutura em que nega a diferença, nós diríamos hoje, né? Muito pelo contrário, ele multiplica ao infinito, né, diferentes singularidades. O símbolo de uma coisa, a sétima característica, é o seu signo, mas não morto imóvel, mas dando origem a numerosas e talvez incontáveis estruturas regulares e individuais e designadas por ele de forma geral como uma imagem ideológica dada abstratamente. É uma outra maneira dele caracterizar o símbolo, né? O símbolo de uma coisa é o seu signo, que nada tem a ver com o conteúdo imediato dessa singularidade, né? Ou seja, simplesmente uma teoria semiótica do signo, né? Por exemplo, como defendida por Peirce, para dar um exemplo, né? Mas essas singularidades, elas designam diferenças e diferentes e opostas, né? São definidas por um princípio constitutivo geral que as transforma em um todo único, separado, dirigido, né, de uma determinada maneira. O símbolo de uma coisa é a identidade, a interpenetração da coisa, que está sendo significada e as imagens que a significam. Essa interpenetração da coisa, isso revela o caráter dialético do símbolo, né? E a impossibilidade de uma leitura do símbolo estanque, ou que haja um esforço de eliminar o caráter processual, digamos assim, do símbolo, o caráter dinâmico do símbolo. Então, os tipos de símbolo, agora, né? Depois as características, né? O Lossiev vai descrever vários tipos de símbolos. Símbolos científicos, da análise lógica, da construção científica, né? E os conceitos simbólicos envolvidos na ciência. Símbolos filosóficos, que não difere tanto dos símbolos científicos, exceto na maneira da seu caráter de extrema generalização, né? O conceito é um reflexo da realidade. Os símbolos artísticos, qualquer imagem artística, se nós formos argumentar teoricamente, tem uma tendência à autossuficiência e um fim em si mesmo, e, portanto, ela como que resiste a ser um símbolo de alguma realidade, né? Então, existe uma especificidade do símbolo artístico, nós vamos discutir mais à frente, né? Símbolos mitológicos, esses são muito importantes, né? Devem ser claramente distinguidos do simbolismo religioso, né? Porque no simbolismo religioso existe apenas um conjunto de símbolos mitológicos que adquirem sentido para determinadas comunidades, né? Enquanto que nos símbolos mitológicos isso extravasa os limites
do campo religioso, propriamente dito, né? Símbolos religiosos são esses símbolos que encontramos não apenas a existência literal das imagens mitológicas, né, como tais, mas uma conexão com as tentativas humanas reais, bastante vitais e muitas vezes profundas, né, de encontrar a libertação de suas limitações reais e de se estabelecer, assim, uma existência eterna e inabalável, né? Voltando à questão da mitologia, Loesch foi um estudioso profundo das obras de Schelling, né? Da filosofia da mitologia e da filosofia da arte, né? Nesse sentido, ele também engloba o idealismo alemão, né, na sua síntese filosófica. Então, ele engloba também a tradição do idealismo alemão, da fenomenologia e da dialética, né? Vem com um autor muito profundo. Isso profundo e difícil, né? Porque essa síntese é realizada, em grande medida, a partir de uma quarta tradição ainda, que é a tradição neoplatônica patrística, né? Ele é um conhecedor da filosofia antiga, de Platão, né, sobretudo, e dos neoplatônicos, bastante grande, né? Ele é um especialista nessas obras, né? Desse período. E, inclusive, a sua última obra, eu diria, majestática, né? Eu diria até, são a História da Estética Antiga em 8 volumes, né? Foi publicado já póstumamente, né? Que ele faz um levantamento de toda a estética da antiguidade grega, né? Com muita maturidade, com muito rigor, né? Então, voltando aqui, a característica 6, né? 5. Agora, para a característica 6. A natureza, a sociedade, todo mundo como o reino dos símbolos. Cada coisa é alguma coisa e cada coisa real é algo que existe. É um outro tipo de símbolo, né? Os símbolos sociais. Os símbolos expressivos humanos, dos objetos da natureza e da sociedade. Acabamos de mencionar. É claro, o homem e o simbolismo puramente humano que o caracteriza são de particular importância, né? Os símbolos ideológicos e de incentivo, eles devem ser destacados em um grupo separado, porque a maioria dos símbolos acima tem um caráter teórico, enquanto esses símbolos ideológicos não apenas pressupõem uma ou outra teoria ou ideia, mas também uma implementação prática, o que é especialmente importante. E é porque é público, né? Porque é um propósito público. Existem símbolos ideológicos, né? O tipo símbolo também técnico, é um símbolo externo técnico. Esse tipo de símbolo, ele, apesar de seu caráter aplicado e auxiliar, possui todas as características do símbolo social, né? Nesse momento, nós podemos encontrar em Loesch já uma percepção de que a tecnologia vem desempenhar um papel na sociedade humana crescente. E, num certo sentido, existem símbolos técnicos, né, que também são considerados como tais, né, e que devem ser estudados, né. Nós vamos tentar, então, falar um pouco da dialética do símbolo agora, né. Depois dessa descrição dos tipos de símbolos, né, as características dos símbolos e dos tipos de símbolos, finalmente nós podemos tentar compreender um pouco o que ele entende por dialética do símbolo, né.
todas as características individuais do simbolismo adquirem seu significado real apenas se forem dialeticamente compreendidos, né? Isso porque, se caso contrário, se nós entendermos os símbolos de forma estanque, né, nós teríamos uma teoria, por assim dizer, fragmentada, né, de diferentes descrições de símbolos, nos quais nós não compreendemos de fato o sentido desses símbolos, a não ser como, ora, num sentido específico de uma tradição semiótica estruturalista em particular, ora pós-estruturalista, ora num contexto científico, ora no contexto tecnológico, enfim, nós não teríamos condições filosóficas, né, de pensar acerca do símbolo, né? Essa aposta na renovação da dialética é muito importante na obra de Lossiev também, né? Um símbolo, portanto, além disso, é uma comunidade semântica que é o princípio de obtenção de um número infinito de singularidades, eu já falei nisso, né? Não apenas a formação das próprias singularidades, mas cada singularidade considerada separadamente pode ser explicada nesse caso. Isso apenas com a ajuda do princípio da unidade e da luta dos opostos. Vejam que isso é um modo dele aproveitar a dialética hegeliana aqui, né, no contexto da sua teoria. Embora ele vá fazer também uma série de pontuações e de ponderações em relação à dialética hegeliana, né? E, inclusive, vai questionar o materialismo dialético de Marx a partir de Hegel, né? E faz o caminho oposto, né? É o que muitos fizeram no século XX, né? A multidimensionalidade de qualquer símbolo histórico real. Mais uma vez, né, o caráter plural, né, do símbolo. Somente nesta forma, o símbolo da vida pode atrair sobre si a sua lógica de desenvolvimento. Somente nesta forma, o símbolo pode reter o seu significado cognitivo real. Em vários exemplos, a gente vai ver isso mais claramente, né? Por exemplo, ele cita a teogonia de Hesíodo, a luta dos olimpianos e dos titãs, a chamada titanomaquia, foi retratada em tons significativos e majestosos, né? Se nós levarmos em conta as imagens artísticas que aqui aparecem, veremos um quadro digno de um sujeito completamente autossuficiente e vitalmente desinteressado. Além disso, muito bem apresentado, né? Isso é um momento. Mas na obra de Dostoiévski, que é toda permeada de imagens simbólicas, né, que é citada logo depois, né, dessa passagem que eu citei acima, né, sobre Hesíodo, ela toda permeada por imagens simbólicas que estão longe de serem reunidas em nosso país, né, na Rússia, né? Ele cita o exemplo dos sonhos de Smirdyakov, a apresentação do príncipe Mishkin, os pesadelos de Ivan Karamazov. No entanto, pelo menos um símbolo do Dostoiévski, ele define com clareza que vai definir as pesquisas realizadas sobre o tema. Os símbolos dos raios do sol poente. O símbolo diria, por assim dizer, principal, né, da obra de Dostoiévski. Este é um símbolo dos raios oblíquos do sol poente, que, como mostram as pesquisas, aparecem nos romances de Dostoiévski nos momentos mais cruciais e profundos do desenvolvimento da ação, testemunhando, no sentido composicional do significado crucial desses momentos.
Dostoiévski, em primeiro lugar, opõe esses raios oblíquos do sol poente à visão sombria e maligna da velha Petersburgo. Dostoiévski também experimentou com uma espécie de fantasma, uma obscura obsessão. Essa tensão, né, entre os raios luminosos do poente, sol poente, e há uma citação também das noites brancas, num certo momento ali no texto depois, né, que é um fenômeno típico de São Petersburgo, né, para quem conhece a cidade de São Petersburgo, né, fica claro à noite, né, as pessoas podem andar nas ruas e assim por diante, até muito tarde da noite, né. Então, uma luz estranha, né, que se incide, né, sobre a cidade. Né. A melancolia me consumia. Era uma manhã úmida e nublada. Está citando Dostoiévski aqui, o Luciano. Petersburgo levantou-se zangado e irritado, como uma socialite irritada, que amarelou de raiva sobre o baile de ontem. Ele estava com raiva da cabeça aos pés. Ele estava tão zangado que ficava triste a olhar para suas imensas paredes úmidas, seus mármores baixos relevos, estátuas, colunas, que pareciam estar zangadas com o mau tempo. Também tremiam e mal tinham dente nos dentes, por causa da umidade no granito úmido e nu das calçadas, como se do mal se derramando sobre os pés dos transeuntes, verde claro, áspero, algo terrivelmente raivoso. Todo o horizonte de Petersburgo parecia tão azedo, tão azedo. Petersburgo estava fazendo beicinho. Só vejam, e numa outra passagem, portanto, do Lossiev fazendo uma interpretação, né, desse fato, dessa outra, de Dostoiévski. A carga simbólica dessa imagem, portanto, é difícil de descrever, ele vai nos dizer, porque há uma tensão entre a melancolia e o fim e a morte e a luz, né? E, por outro lado, o símbolo da luz. Porque a luz é sublime, mas esse sublime está lançado entre esses pântanos, a sujeira, o céu, sempre garoento, em uma cidade má e teimosa e furiosa. Aí uma citação, ele termina essa citação fazendo referência a Raskolnikov e a Mishkin. As terríveis andanças de Raskolnikov e Mishkin por esta cidade fria e maligna são acompanhadas pelos mesmos raios oblíquos do sol poente. Dostoiévski fala, então, cita esses dois autores, né, como dois símbolos. E vejam só, esses dois símbolos, poderíamos citar outros personagens também, dos Dostoiévski, poderíamos interpretar os personagens como símbolos, mas cada singularidade simbólica associado a esses personagens, eles estão associados a um outro símbolo, que é a própria cidade de São Petersburgo. Ele diz isso. Né? Chega a sugerir que a cidade de São Petersburgo, como tal, ela como um todo, ela produz, ela gera diferentes outros símbolos. E nessa leitura que ele apresenta aqui de Dostoiévski, ele claramente se refere nessa passagem a esse desdobramento. Né? Mas essa antítese terrível de dois símbolos, o sol claro e a cidade fantasma, suja e sombria, né? Ele fala com eloquência aqui,
Aqui temos uma imagem que é saturada de sentimentos mais profundos, como uma função matemática se decompõe uma série interminável de suas reencarnações. Quer dizer, não por acaso ele também estudou matemática, né? Partindo da dolorosa melancolia da morte e da consciência pesarosa do passado irrevogável, junto com uma tristeza secretamente divertida, passando pelo triunfo e vitória triunfante do sol do meio-dia e terminando no mesmo pôr do sol, que, no entanto, já insistia a reconciliação com a vida, a pacificação e a esperança de uma verdade vitoriosa. Essa passagem é interessante porque há uma sugestão que, na interpretação de Lúcia, Dostoiévski, existe uma afirmação da vida, né, que é vitoriosa e que estaria associado a esse símbolo do sol. Né? É claro que podemos fazer várias conexões dessa ideia também com os estudos que Lúcia fez da obra de Platão, né? O primeiro texto de Lúcia, Eros, em Platão, já indica essa trajetória, a parte que vai seguir aí com inspiração platônica, e nós lembramos até certo ponto da alegoria da caverna, né? No caso, também, do livro 7 da República, né? Ou seja, é possível pensar que a luz do sol seja vitoriosa ao final. Né? Levanta uma hipótese aqui. O eliminar do símbolo principal aqui resultaria em admiração estética desinteressada do sol poente, ou de sua tipologia, ou mesmo de seu alegorismo. Né? Mas, no entanto, isso é bastante claro, né? Que o símbolo aqui supera todos esses momentos auxiliares, embora eles possam ser e estejam na avaliação das pessoas sobre o sol poente, embora estejam sistematicamente ligados aqui com o simbolismo principal. E está prevendo uma objeção, né? Se eu poderia argumentar que eu posso me relacionar com o fenômeno do sol poente sem invocar o símbolo, mas ele disse isso ocorrer, no caso de Dostoiévski aqui, exatamente eu não seria capaz exatamente de fazer essa experiência, talvez, do sentido, né, da própria obra de Dostoiévski. Né? Note também que ele, nesse particular aí, ele também é fenomenólogo e ele corrige Russell quando ele afirma que o eidos, que de certa forma recebe a influência platônica, o eidos tem uma concretude não transcendental, mas ontológica. Né? Isso é importante ser salientado. E essa concretude ontológica do eidos, que inclusive envolve o sensível, né? Os corpos biológicos mesmo, e assim por diante, isso aponta para uma experiência do símbolo. Né? Quer dizer, no outro livro sobre filosofia da linguagem, que eu já citei aqui, o Filosofia do Nome, ele faz uma referência a essa relação do símbolo também, inclusive como elemento apofântico, e com uma certa controvérsia lá relacionada à interpretação do nome de Deus, né? Nós não vamos entrar aqui no momento, né? Que é o exicasmo, né? E aquela que diz respeito à interpretação
que aponta para o fato de que no exicasmo o nome de Deus é a presença de Deus, já, né, como tal. Isso resvalou para uma heresia que foi discutido na época bastante, né? E nesse livro ele discute essa questão lá, num certo momento, a relação entre o símbolo e o elemento apofático. Portanto, há também uma discussão com os místicos, sobretudo de matriz neoplatônica.